Opa, galera, Pirel, tudo bem com vocês? Que é Gustavo na voz, Luiz. E hoje nós vamos assistir. Eu fiz uma playlist inteira de teorias da conspiração. E hoje a gente vai ficar mais com teorias lendas, né? De monstros marinhos, porque, querendo ou não, é uma teoria da conspiração que existem monstros marinhos. Então a gente vai assistir. Hoje eu tô pelo meu PC. Porque meu PC resolveu voltar ao normal, então Você tem medo do oceano? No mundo inteiro são contadas várias vambora. histórias de monstros marinhos que vivem nas profundezas do mar e atacam navios. E hoje vamos contar a história de um monstro marinho que dominava os mares nórdicos. Uma gigantesca Kraken. lula colossal. Tão grande quanto uma ilha e com tentáculos gigantescos, capaz de quebrar qualquer embarcação. Essa criatura também tinha o poder de criar redemoinhos. E aí, você já sabe de qual criatura estamos falando? É claro, dele mesmo, o Kraken, um monstro marinho gigante. Mas antes de saber um pouco mais sobre esse monstro, se inscreva nesse canal. E se E você é como um de costume, fodinha? vai deixando logo o seu joinha, yeah! Depois que eles tiraram o fodinha, ficou mó pai, né? E vai continuar falando. Se você é um fodinha, vai deixando lá com seu joinha. Yeah! E agora, se você deixou o joinha e se inscreveu, é só puxar a vinheta, Daniel. Daniel, ele. Nossa, foi muito pessoal. Kraken, um monstro marinho. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Molo. E se você aí acha que as criaturas que vivem no oceano hoje em dia são gigantescas, é porque então talvez você nunca tenha ouvido falar do Kraken. Os temidos tubarões brancos e as grandes baleias assassinas não chegam nem perto desse monstro lendário. Ele ficou mais conhecido mesmo depois de ter aparecido em um filme muito famoso, Piratas do Caribe, O Baú da Morte. O segundo sendo filme uma criatura do marinha Pirata do Caribe. monstruosa controlada por um pirata, Davy Jones. No filme, inclusive, o pirata Jack Sparrow foi engolido pelo Kraken. E no próprio filme deu pra ver quanto essa criatura é mortal e destrói qualquer coisa. Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse monstro. O Kraken. O Kraken. O Kraken, galera, O maior monstro das ruas de São Paulo. O Kraken. é um monstro marinho gigante que já apareceu em várias histórias na mitologia nórdica. E esse monstro era temido por quase todos os marinheiros. Ele está descrito como um terrível lula ou polvo gigante. Ele possui mais de 100 tentáculos gigantes e habitava nas águas mais profundas do mar da Noruega. E para vocês terem uma ideia do seu tamanho, algumas lendas contam que essa criatura era tão grande que vários marinheiros confundiam o corpo dele com uma ilha, achando que ali na frente porra. existia uma ilha, mas na verdade era um monstruoso Kraken. Acreditam que pela sua descrição nos contos nórdicos, o Kraken podia chegar a ter 2 km de comprimento. Imagina o que ele poderia fazer com esse tamanho todo. E é por isso que quem conta as histórias sobre esse monstro afirmam que ele poderia facilmente abraçar e quebrar ao meio qualquer embarcação de qualquer tamanho. E como ele seria um polvo gigante, ele também teria a habilidade de soltar um líquido negro para se camuflar na água. Só que como ele é gigante, ele deixaria a água do mar toda escura. Sendo essa uma característica direta dos polvos. E é por isso que muitos acreditam que o Kraken nada mais é do que um polvo gigante. Só que muito gigante mesmo. Segundo um teólogo chamado Eric Pontoppidan, o perigo não era só o Kraken em si, mas sim os redemoinhos que ele podia formar. Pois quando ele mergulhava, ele descia tão rápido que acabava mexendo na corrente marinha, causando um redemoinho, que poderia facilmente engolir um navio. Lenda e mitologia. O Kraken veio da mitologia nórdica, e segundo ela, ele era uma ameaça para todos os navios, porque essa criatura destruía tudo que invadisse o seu território. Inclusive, vários navios que sumiram e desapareceram sem explicações acabaram sendo atrelados ao Kraken. Essas lendas é muito da hora. Eu queria poder ter contato com uma cidade praiana só pra ficar sabendo. Porque da cidade praiana tem muitas essas histórias. Tanto que diz que é quando a pessoa tá mentindo, né, diz que é conto de pescador, é história de pescador. Porque diz que os pescadores inventaram muita história, muita lenda. E é muito interessante. Por algum motivo, essa criatura teria afundado vários navios. Quando os vikings tinham que enfrentar o mar, fazer alguma viagem, alguma jornada pelo mar, eles rezavam para o deus Thor, para proteger eles dos isso aí eu perigos do sei. mar, principalmente do terrível Kraken. Ou seja, ter medo do Kraken era algo cultural. Todos que iam para o mar já tinham esse receio. E a primeira vez então que esse monstro teria sido mencionado foi por volta do século XIII, em um conto islandês chamado Ovardordi. Não sei como se pronuncia. Nessa Orvarodas. história eles falavam de dois monstros marinhos. Um era o Lyngbak, que representava a maior baleia do mundo, ou também Leviatã. E também nessa história Ah, falava o sobre um outro Leviatã. monstro, o Rafigufa, o maior monstro que já teria existido nos mares, que supostamente seria uma referência ao tal Kraken.
Essa história contava que a criatura Hafgufa engolia homens e navio inteiros com uma facilidade incrível. E inclusive ele costumava até mesmo comer baleias. As histórias dizem que com o passar dos anos, essa criatura foi ficando cada vez mais violenta e no final acabou recebendo o nome de Kraken, conhecido por ser um terrível monstro que destrói os navios. Essa história foi registrada no século XIII, mas ela já era contada há muitos anos antes, desde que o homem navega no mar. Devia ler essa história aí. Tem dois motivos para que o Kraken ataque um navio. A primeira história contava que o Kraken destruía apenas os navios que estavam poluindo os mares e prejudicando os seres marinhos de alguma forma, como se ele fosse uma espécie de justiceiro marinho. Já a segunda teoria dizia que na verdade o Kraken era assim, feroz, pois ele teria sido uma criação errada do deus Poseidon, que por algum motivo acabou rejeitando... Ué, mas não era mitologia nórdica, ué? Era uma mistura. É isso aí mesmo, tem que ser poli-religioso aí. Acreditar em tudo, em todos os deuses da mitologia aí. O animal. E por ele ter sido rejeitado, Poseidon teria colocado ele no fundo do mar, escondendo ele nas águas mais profundas do mundo. E pelo motivo dele ter sido aprisionado, a história disse que o monstro ficou mais furioso ainda. E é por isso que quando alguém ou algo se aproxima de onde ele vive, ele simplesmente destrói. É claro, galera, que tudo isso são apenas histórias que tentam explicar algumas coisas. No caso, porque alguns navios somem e desaparecem no mar, e o povo busca explicações. A lenda completa é que, na verdade, o Kraken seria um protetor do mar, que protegeria o lar onde ele vive. Ou seja, qualquer um que entre ali é um invasor para ele. As histórias contam que como o Kraken ficou lá nas profundezas do mar, aprisionado por vários anos, ele teria evoluído e procriado, assim criando as lulas que conhecemos hoje em dia. Lenda da hora, hein? Porque existe lula de verdade. Aí os caras botaram um ponto pra falar, não existe mesmo, né? Porque existe lula, ué. Porque mesmo não tendo encontrado nenhum Kraken atualmente, existem várias lulas colossais que são gigantescas. E podemos dizer que eles podem ser até algum parente distante do Kraken. E a mitologia também diz que esses filhos que o Kraken teria feito seriam os olhos dele que vigiam o oceano, para que ele esteja de olho em tudo que está acontecendo no mar. Boa lenda, hein? Gostei da lenda. Aparece. Tudo isso que falamos, galera, são as histórias que tentam explicar como o Kraken teria surgido. E também falamos sobre as histórias e lendas que rodeiam ele. Mas será que esse ser lendário realmente existiu? Bom, se ele existiu ou não, é isso que vamos ver agora. É lógico que ele não existiu. Eu não vou nem terminar esse vídeo. Pelo amor de Deus. Pô, como é que o Kraken ia existir? Tipo assim, esses Mormons tá enchendo o saco, hein? Puta merda. Kraken na vida real. Falar o Kraken já chegou a ser classificado como um organismo vivo na primeira edição do livro System Naturae. E pra quem não sabe, esse livro foi escrito pelo botânico e zoólogo Carolus Linnaeus. Ah, eu quero que o Carol vá pro caralho. Sinceramente, se me permite. Vamos continuar aqui assistindo os vídeos sobre lendas do mar. Faz mais de 24 séculos que esse nome foi registrado pela primeira vez, Atlântida. A cidade perdida que foi engolida pelo mar. Caraca, Se 24 por um lado, séculos. Ele encontrou os restos arqueológicos dessa civilização avançada, por outro, o mito não morre. Estão escondendo alguma coisa da gente? Será que ela já foi encontrada, mas por algum motivo resolveram não divulgar? O que a Atlântida tem a ver com o Triângulo das Bermudas? E com os aliens? E com a Antártida? Será que não existe mesmo nenhuma Olha, pista Triângulo da Bermudas, aliens e Antártica. Bem que a viagem hoje vai ser mergulhando num único mistério que atravessou boa parte da humanidade. Bem-vindo ao Nerd Curiosidades com tudo sobre Atlântida. Esse Peter faz uns vídeos muito da hora, né, bicho? Eu quero ser que nem ele. Um dia. Estimular essas lendas aqui no canal. Inestrantes, Peter aqui. O exército de terracota na China, os manuscritos do Mar Morto, a tumba de Tutankhamon, o Homem de Gelo dos Alpes, Stonehenge, Ilha de Páscoa. A arqueologia vem encontrando partes insanas da história nos últimos séculos. Mas uma coisa permanece como um mistério sem solução. O reino de Atlântida. O que a Atlântida tinha de tão especial que ninguém consegue esquecer? E por que será que até hoje ninguém achou nenhum resto dessa civilização? Bom, esse tema foi sugerido por vocês nos comentários. Então se prepara para atravessar milênios em busca das pistas de Atlântida. Será que ela existiu mesmo? Vamos investigar tudo sobre isso agora. E se você gosta desse quadro aí, Nerd Curiosidade, quer saber tudo adoro sobre esses vídeos, cara. Ciência, universo, biologia, história, você tem que... Bom, antes da gente começar a nossa busca, primeiro a gente tem que saber o que a gente está procurando, né? Atlântida é uma ilha mitológica que faz parte do imaginário do mundo há milhares de anos. As descrições falam sempre de uma ilha gigantesca, cheia de ouro e prata e outros tipos de riquezas, tecnologia avançada, um povo evoluído e um exército casca grossa. As lendas falam sempre de uma civilização superior em Atlântida. A história conta sobre uma ilha com uma arquitetura impressionante. Ela teria sido formada por círculos dentro de círculos e uma muralha absurda em volta de tudo.
A ilha de Atlântida teria uma área mais ou menos do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. O mito diz que a ilha de Atlântida era maior que a junção das terras da Líbia e da Ásia. Ou seja, na linguagem dos gregos significa do Egito até o Helesponto, que hoje é a cidade de Dardanelos, na Turquia. Isso equivale a uma área de 1.500 metros no meio do mar. Agora me diz, galera, na boa, como que uma cidade desse tamanho todo simplesmente desaparece? Até hoje ninguém conseguiu achar. Não é estranho isso? Bom, vamos continuar no nosso tour, né? É daí que vem aquele bicho lá da Marvel, não tem o bicho da Marvel, que é o... Esqueci o nome dele. Acho que é o... Bicho lá, que nada lá, esqueci o nome dele. Mas eu acho que vem dessa lenda aí. Da cidade existiria o templo de Poseidon, o deus grego dos mares. Esse templo seria da mesma altura de um prédio de 30 andares e teria sido uma das construções mais deslumbrantes da antiguidade. Saindo da ilha central, viriam 2 anéis de terra em volta com vários tipos de construções, como por exemplo casas, comércio, outros templos menores, as áreas militares, os bancos Essas lendas é muito da hora. Acho que vai ser o quadro que eu mais vou gostar. É as lendas e teoria de conspiração. Que é muito da hora. E logística de Atlântida. E por fora disso tudo, Atlântida teria uma muralha enorme para proteger a cidade da fúria do mar e também de qualquer inimigo que ousasse invadir ela. E eles também teriam ali nas fronteiras da cidade os navios de guerra prontos para entrar em ação. E como a muralha era muito forte, várias casas poderiam ser construídas em cima dela. Só de ver essa arquitetura complexa, já dá para imaginar como que esse povo teria um desenvolvimento tecnológico absurdo. Mas Atlântida também ficou famosa por ter também muitas riquezas naturais de todos os tipos. Desde minerais como metais e pedras preciosas até animais e florestas completas. E um solo muito fértil. E lembrando, tudo isso numa ilha no meio do oceano. Agora imagine uma civilização que tinha sistemas de irrigação e plantações de tudo quanto é coisa bem lá no meio do mar. É por causa de todo esse avanço que muita gente até hoje imagina que só pode ter sido coisa de alienígena. Mas vamos continuar aqui, né? Atlântida sempre foi relatada como uma ilha onde existia alienígena já entra em outra fita. Seja na política, na economia, na tecnologia, enfim. E talvez por isso, Atlântida sempre estava metida em guerras. Atlântida era tão badass que chegou a formar um império que dominava parte da Europa e da Ásia. Um ponto importante do mito de Atlântida era que ela era uma cidade do deus Poseidon. Então estava todo o simbolismo da civilização do mar e também da força, da inteligência e do poder de guerra dos Atlantes. Só que nessa empreitada de invasões e dominações, um dia eles inventaram de tretar contra outra cidade de uma outra deusa também muito poderosa, Atenas. E foi aí o princípio do fim. Atena era a deusa da sabedoria e tinha uma ligação muito forte com a guerra. Por isso ela sempre aparecia usando armaduras. E você sabe, o exército da cidade de Atenas não era para amadores. Na guerra contra Atenas, os atlantes levaram uma surra. Os atenienses venceram e ainda libertaram outras terras que tinham sido dominadas por Atlântida. Reza a lenda que foi com essa guerra que Zeus ficou pistola com a Atlântida. Né? Para Zeus, os atlantes estavam muito metidos, né? Se achando muito. E por isso ele decidiu castigar o povo da ilha. O mito não conta como Zeus fez isso. Mas ele diz que depois de se decepcionar com a arrogância daquele povo, um terremoto absurdo atingiu a Atlântida, que gerou um grande tsunami. Aí o mar engoliu a Atlântida e todos os habitantes morreram. Desde então, por causa da ganância... Olha que mitologia bem produzida, bem criada, bem feita. Olha isso. Você tá vendo? Toda a construção histórica, a riqueza de detalhes. Cara, se tem uma coisa que é da hora na vida, é lenda, entendeu? De Atlântida, Zeus acabou com a raça deles e nunca mais ninguém viu nenhum traço deles. Bom, agora que você conheceu a Atlântida, vamos buscar os rastros que a gente tem sobre ela. Outro nome! Eu tenho que deixar os links dos vídeos, mas eu vou deixar os títulos dos vídeos aqui, assim, ó. Não vou, aqui, ó, mistério revelado e nerd curiosidade e tal. Vai lá e assiste esse vídeo aqui, ó. E nerd tal. O outro vocês viram, era do você sabia lá o título. Então, por mais que eu não deixe o link, vocês vão poder encontrar essas lendas aí. Esbarrar muita teoria da conspiração, né? Mas será que não existe nenhuma referência histórica que dê uma pista pra gente? Talvez a gente procurar com outro nome, a gente encontre. Ah, Pedro, mas se for com outro nome é outro lugar. Será? Bom, o Brasil já foi chamado de Pindorama, Ilha de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz. E mesmo assim ele sempre foi o mesmo lugar, não é? Na antiguidade grega, há mais de 5.000 anos atrás, uma civilização despontou nas paradas. Os minoicos. Eles habitavam uma ilha no mar Mediterrâneo, enquanto outros povos ainda estavam na Idade do Bronze, os minoicos enriqueciam com o comércio marítimo e construindo cidades absurdas, com palácios, sistemas de esgoto, ruas pavimentadas. Eles eram extremamente habilidosos com navegação e guerra, né? Dominavam outros territórios, também desenvolveram... Como é que é o nome deles? Uma civilização que foi o mesmo, despontou nas paradas. Os minoicos. Minoicos. Eles habitavam uma ilha no mar Mediterrâneo, enquanto outros povos ainda estavam na Idade do Bronze. Vou escrever aqui, hein? Vou escrever aqui pra me lembrar, vai que eu esqueço. Vou colocar aqui. Oh, não pode vazar, não. Não podia vazar aqui também, não.
Mas, vou colocar aqui, ó, teorias. Teorias, eu vou colocar aqui minoicos. Teorias ou fatos, né? Minoicos, coisas históricas. Vambora. Povos enriqueciam com comércio marítimo e construíam cidades absurdas, com palácios, sistemas de esgoto, ruas pavimentadas. Eles eram extremamente habilidosos com navegação e guerra, né? Dominavam outros territórios. Também desenvolveram arte requintada, cálculos matemáticos, arquitetônicos, até que uma erupção vulcânica e o maior tsunami de todos os tempos detonou Olha. para sempre. Parece ou não parece com a história dos Atlantes? Parece, né? Por causa desse desastre natural, toda a cultura, o poder e os avanços dos minoicos foi varrido do mapa. Tudo por causa da erupção do vulcão Santorini, né? Que naquela época se chamava Terra. A ciência já comprovou que essa explosão realmente aconteceu, por volta do ano 1450 a.C. e mais. Os cientistas classificaram essa erupção como a mais violenta da história. Ela foi 10 vezes mais poderosa que a do vulcão Krakatoa, em 1883. Mas peraí, de onde que tiraram então essa história de Atlântida? Por que teria vindo outro nome? Onde que está escrito o nome de Atlântida pela primeira vez? Platão! Muita gente nem faz ideia, né? Mas a primeira vez que alguém escreveu qualquer coisa se referindo sobre Atlântida foi o filósofo grego Platão, lá no Nada a ver, né? É por isso que eu falo, eu nasci pra ser filósofo mesmo, porque é umas brisas, assim, o cara escreveu sobre pensamentos humanos, desenvolvimento e tal. Aí nada que ele ia lá escreveu sobre Atlantis. Você tá entendendo? século IV a.C. Faz tempo, hein? Ele teria ouvido essa história através do bisavô dele ainda, Solo. Foi um dos grandes políticos e sábios da Grécia Antiga. E o Solo, por sua vez, teria ouvido essa história de um sacerdote egípcio. Percebe que essa história é bem antiga, né? Ou seja, na época de Platão, a história de Atlântida já era pra lá de antiga. E não, eu não tava lá pra saber, chega, né? Mas enfim, mesmo sendo uma história que vinha atravessando séculos, Platão foi o primeiro a escrever sobre ela. Isso fez a história de Atlântida chegar até a gente no século XXI. Atlântida apareceu nos diálogos de Timeu e Crítias. Nos registros, Platão chamou esse lugar de Atlantes Nesos. No português seria algo como Da hora, Ilha de hein? Atlas. E onde que ficava Atlântida nessa história? Se por um lado, nos diálogos de Platão, Atlântida poderia ser um lugar inventado como um argumento narrativo para o filósofo provar um argumento dele, por outro lado, é quase irresistível pensar que se Atlântida existiu de verdade, a gente quer saber onde tá. E vai lembrar que nesses diálogos, Atlântida se relacionava diretamente com a história de Atenas. E Atenas tá aí até hoje. Inclusive era a cidade do Platão. Então por que parte da história ia se basear na realidade e a outra parte não? Bom, joguei a bomba e saí correndo. Mas o fato é que desde Platão as perguntas sobre a existência de Atlântida só vieram fermentando. Muito foda antiguidade, como os até que filósofos depois de um se tempo relacionam ninguém à pensava história, nisso. tudo. Tipo, Atlântida adormeceu no imaginário do mundo. Até que séculos depois, essa ideia voltou com mais força ainda. Um novo local. O mito relacionado à Atlântida foi praticamente esquecido durante a Idade Média, mas a partir do século XVI, na Idade Moderna, o assunto voltou à tona, principalmente com as descobertas das grandes navegações. Bom, os primeiros contatos entre os europeus e os navios das Américas retivaram a curiosidade sobre a tal Atlântida perdida. Lá nos diálogos de Platão, ele dizia que a Atlântida estaria localizada depois das colunas de Hércules. O negócio é que quase 20 séculos separavam os escritos de Platão da galera das navegações. Então ninguém sabia dizer com certeza onde era que Platão estava se referindo quando falava das colunas de Hércules. Para um grego do século IV a.C., falar de uma civilização perdida no meio do oceano que tretou com Atenas, poderia trazer a ideia de que a ilha pudesse estar em algum ponto do mar Mediterrâneo. Mas séculos depois, na Idade Moderna, muitos pesquisadores e aventureiros começaram a se interessar em descobrir a Atlântida. Mas eles não Se eu fosse rico, eu ia perder tempo com essas coisas aqui, tá? tanta relação com o mar Mediterrâneo e as expedições se voltavam cada vez mais para o Oceano Atlântico. Por isso não foi difícil fazer as associações, né? E assim, as tais colunas de Hércules passaram a ser interpretadas como uma referência ao Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é uma separação natural entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, sendo a fronteira entre a Europa e a África. Então, a partir daí, o reino perdido de Atlântida não estaria no mar Mediterrâneo, mas depois do Estreito de Gibraltar em algum ponto do Oceano Atlântico. E aqui todo mundo concorda que, pelo menos em questão de nomes, agora tudo combina muito mais, né? É, Atlantis Atlântida e Atlântico. Oceano Atlântico. Not counting gang violence. Great. Ele foi assassinado. Ai, foda-se Charlie Kirk, sinceramente. Se no século XVI o assunto de Atlântida ficou fervendo, no século XVII ele explodiu de vez. Começaram a brotar obras de arte, livros, investigações. Olha isso, olha como... Ai. Eu vou pesquisar aqui até aonde... Em qual livro...
Atlantis foi citado. Citado é com C, né? Atlantis. Foi Timeu e Critias. Eu vou colocar até aqui pra gente ver esse livro depois. Timeu e Critias. Vocês estão vendo como as coisas vai puxando outras e a gente vai descobrindo coisas? Para descobrir de vez onde a Atlântida tinha fundado. Depois de décadas e décadas de novos territórios sendo descobertos pelo mundo, a Atlântida ficava cada vez mais viva no imaginário das pessoas. O Ocidente estava hypado demais com o novo continente, a América. Hypado é foda. Teóricos, navegadores, todo mundo estava doido para entender tudo sobre o novo mundo. Como era possível ele ser habitado, qual a história dos povos daqui, né? A origem de tudo, enfim. Mas tinha uma barreira gigantesca para descobrir isso tudo, né? As dificuldades de comunicação, as línguas diferentes, a falta de registros escritos. Como que os europeus iam conseguir conhecer a origem das terras e dos povos da América? Daí foi um caminho natural. Os europeus usaram a história de Atlântida como uma possível explicação para as estruturas e sociedades que eles encontraram nas Américas. E pá, para eles fez sentido. Um exemplo foi o Charles de Bourboulon. Ele era um padre francês que compilou histórias dos povos mesoamericanos e relacionou a civilização maia ao povo de Atlântida. Os escritos dele pegaram fama. Nada a ver. Parece um pouco, parece mais. Na América, por vários séculos depois. Atlântida na Bíblia. Olha! Desde a época das navegações, as teorias de Atlântida nunca mais floparam. 300 anos depois, no século XIX, um escritor chamado Ignatius Donnelly se dedicou a tentar provar a existência do Reino Perdido. E em 1882 ele publicou um livro chamado Atlântida, o Mundo Antediluviano. Esse livro trazia uma teoria bombástica, falando que Atlântida foi um continente perdido que tinha sido destruído pelo mesmo dilúvio que apareceu na Bíblia. E mais uma vez, uma teoria que parecia maluca fez sentido. Os séculos foram passando e o enigma continuava pelo mundo. Mas nem tudo sobre Atlântida foi inspirador. O fato de sempre baterem na tecla que os Atlantes eram avançados e até mesmo superiores acabou inspirando teorias bem ruins na nossa história. A origem supremacista. Ai, nada a ver, vai começar as brisas As erradas. especulações do século XIX sobre a Atlântida acabaram inspirando teorias raciais daquela galera que depois fez parte com o tinhoso do bigodinho, né? Sabe de quem eu tô falando, né? Uma das teorias era de que a Atlântida era o continente perdido que dava origem do povo ariano. E por isso os descendentes desse povo seriam, então, uma raça superior. Isso aqui eu vou até pular. Problemática. O fato de pensar os nativos como herdeiros de uma outra civilização... Porque isso aqui é babojado, eu não quero nem compactuar, Em 1931, o jornal entendeu? Minneapolis Sunday Tribune publicou uma matéria na primeira página sobre a missão dos cientistas de procurar a Atlântida enquanto eles iam monitorar as grandes Os correntes nazistas é um lixo, né? Os caras pegavam imensas culturas pra destruir outras, é foda. Faz nem sentido um bagulho. do Atlântico Norte. A expedição era uma novidade. Nos anos 30, a ciência da oceanografia era muito recente e a descoberta de Atlântida parecia uma luz no horizonte. Bom, a expedição aconteceu no cruzeiro de pesquisa que durou 42 dias pelos Açores, um arquipélago de Portugal. A intenção da expedição era investigar correntes marítimas e descobrir como que elas influenciavam no clima da América do Norte. Mas, como você sabe, uma coisa puxa a outra. Já que eles estavam numa expedição marítima, cheia de equipamentos, eles sentiram que tinha faca e o queijo na mão para investigar também o Reino Perdido de Atlântida. A equipe de cientistas foi investigar o chamado Planalto Atlântico, esperando que ali eles conseguissem confirmar de uma vez por todas a existência de Atlântida. Bom, na época, a equipe planejava raspar as camadas superficiais do fundo do mar. Os cálculos diziam que cavar um pouquinho mais de 25 centímetros já ia ser o suficiente para começar a achar indícios da civilização perdida. Daí eles iam coletar amostras e analisar o material para saber se Não achou porra nenhuma, deve se ser tinha isso. resquício de erupção vulcânica e tal. Depois eles iam usar sondas para procurar artefatos ou estruturas antigas. Esses indícios iam praticamente provar que a Atlântida estava ali embaixo. E adivinha? A expedição voltou para casa sem nada. 30 anos depois, a mesma instituição começou uma nova empreitada para encontrar a Atlântida. Dessa vez na Grécia, para achar a cidade na costa da ilha de Tera. E aí sim, eles encontraram evidências de uma cidade enorme e muito desenvolvida. Mas os estudos revelaram que era uma cidade minoica. Lembra que eu falei com vocês agora dos minóicos no começo desse vídeo? Então é isso, galera. Ponto final. Os minoicos eram os Atlantes. Pronto, acabou. Existia uma cidade que foi submersa por água no meio do oceano, no meio... Tinha os minoicos. Aí você une toda a teoria da Atlântida com os deuses e tal, e junto com os minoicos. Pronto, acabou, ponto final. Eram eles. Foi essa expedição que encontrou vestígios concretos dessa civilização aí, também provou que eles foram destruídos por um terremoto e um vulcão que abalou o mar e apagou eles do mapa. Mas por mais que fosse importante encontrar os antigos minoicos, o que a galera queria mesmo era Atlântida, né? E uma outra pista brotou, alugando um triplex na cabeça dos teóricos. O mapa Piri Reis. Bom, em 1930, um fragmento de um mapa foi descoberto na Turquia. O mapa era bem antigo, da época das navegações, de 1513. Nessa época, a cartografia, que é a ciência de fazer mapas, estava turbinando. Muitos mapas dessa época, mesmo com a tecnologia do passado,
acabaram criando representações extremamente precisas de territórios do mundo inteiro. E é nesse contexto que foi feito o mapa Piri Reis. E ele trazia um detalhe que incendiou mais uma vez o assunto sobre a Atlântida. Quando esse mapa foi encontrado nos anos 30, ele era só um fragmento de um mapa muito maior e mais completo. Mas nesse pedaço que sobreviveu ao tempo, uma ilha diferente foi registrada entre a América, à direita, e a África e a Europa, à esquerda. Pois é, esse mapa tem o sul virado para cima, então tá tudo invertido em comparação ao mapa mundi que a gente conhece hoje. Mas essa ilha desconhecida chamou muita atenção. Será que era a prova de que alguma expedição do passado tinha encontrado a Atlântida? Muitos pesquisadores pensaram que sim. O mapa Piri Reis foi identificado como feito pelo almirante Muhyiddin Piri, um navegador do Império Otomano. E a precisão dos territórios conhecidos desse mapa é surpreendente, principalmente levando em conta que ele foi produzido em 1500 e pouco, né? Imagina um sujeito fazer tudo na raça, com cálculos, observações, equipamentos antigos e conseguir uma precisão quase que de um satélite, cara. Parece estar vendo a imagem de um GPS. E é nesse ponto da história que a gente começa a pensar de novo na interferência alienígena, porque é absurdo isso. Por isso, absolutamente faz mostra e concorda fundar social. Atlântida Glaciar. Porra, não. Não, pá. Com base no mapa Piri Reis, outras teorias começaram a surgir. Acompanhe o raciocínio, ok? O mapa de Piri Reis mostra uma ilha no Atlântico que não existe hoje. Ok. Mas se ela tivesse existido num passado muito remoto? Um detalhe desse mapa é que ele foi elaborado não só a partir de expedições do navegador com aquele nome esquisito do Império Otomano. Ele faz parte de um estudo aprofundado de muitos outros mapas muito mais antigos, para ser um mapa completão. Daí vem a dúvida. E se essa ilha fosse referência a um território que existiu, mas por alguma questão natural, ela não está mais ali? Isso tem muito cheiro de Atlântida, não tem? Bom, a teoria que se desenvolveu é que no passado remoto da Terra, na era da última glaciação, o peso massivo das camadas de gelo fez parte da crosta terrestre deslizar cerca de 15 graus sobre o manto da Terra. Isso explicaria o deslocamento dessa ilha desconhecida do Atlântico em direção ao Polo Sul, e lá ela teria sido soterrada de gelo. Imagina só se a resposta é essa. Ninguém encontra a Atlântida no fundo do mar porque ela foi empurrada para o Polo Sul e está até hoje lá oculta debaixo do gelo da Antártida. Os teóricos não têm um consenso. Eu acho que o mais provável dessas teorias aqui é o lado do minoico. Eles eram os minoicos e só trocou de nome. Acabou. Sobre esse assunto. Uns acham que é possível, outros acham inviável. O problema é que a Antártida é um dos territórios mais complicados de se explorar até hoje. E só perde para um outro lugar que é mais bizarro ainda. O fundo do mar. O Triângulo das Bermudas. Galera, Aí eu gostei. Um estudioso chamado Charles Berlitz levou as teorias sobre a Atlântida para um outro nível. Ele tinha dois focos de pesquisa: linguística e fenômenos inexplicáveis. E ele se dedicou a vida inteira nesses dois temas. Ele escreveu vários livros, alguns deles sobre a Atlântida e sobre o Triângulo das Bermudas. E o mais louco é que, de alguma forma, ele encontrou uma relação entre esses dois lugares. Para ele, a Atlântida ficava onde hoje a gente conhece como Triângulo das Bermudas. E ele desenvolve toda uma teoria de que a civilização super avançada de Atlântida ficava no meio do Atlântico Norte, mais ou menos onde está agora o Triângulo das Bermudas, né? E como essa área do oceano é complicada de navegar, cheia de interferências, mistérios, isso justificaria o porquê ninguém encontrou a Atlântida. Ainda. Mas o mais insano é que em 2001 fizeram uma descoberta no mar próximo das Bahamas, que fica nas redondezas de onde é o Triângulo das Bermudas. Bom, os pesquisadores usaram um sonar e conseguiram identificar umas estruturas gigantescas de pedra, a mais de 650 metros de profundidade. E elas não têm nada de naturais. Esquece. As imagens de sonar mostraram estruturas de pedra que parecem uma espécie de centro urbano antigo, que foi habitado na superfície antes de ser afundado. As pedras estão organizadas e formam estruturas simétricas e parecem muito com qualquer cidade de uma civilização antiga. Os especialistas também não conseguem chegar numa conclusão sobre o que são essas estruturas. Ninguém provou que finalmente é Atlântida, mas também ninguém consegue provar que não é. E você, o que você faria para encontrar Atlântida? Se ia procurar no Google? Bom, já fizeram isso. Google Ocean. Em 2009, um engenheiro aeronáutico do Reino Unido abalou do mundo das teorias da conspiração. E ele fez isso simplesmente navegando pelo Google. Ele estava lá à toa, dando rolê no Google Ocean. E do nada, ele se deparou com o impensável. Nas coordenadas 31, 15, 15, 53N, 24, 15, 30, 53W, apareceu uma imagem estranha no fundo do mar, com linhas retas se cruzando dentro de um retângulo perfeito. A área era do tamanho aproximado do país de Gales e ficava a 997 quilômetros da costa. Aqui eu vou parar, tá? Porque pra mim era os minoicos, então eu não vou ficar falando aqui de outras lendas. Projeto ARP é outro. No Haiti, a culpa do Ra. Ah, não. Isso aqui é outra fita.
A gente Estamos vai ver acostumados a ver o em do filmes ou Experimento desenhos Filadélfia. pessoas que conseguem ficar invisíveis ou até mesmo objetos com poderes de Filadélfia. invisibilidade. Existem vários Filadélfia. personagens que têm esse poder de se tornar invisível, como por exemplo a Violeta dos Incríveis, a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico. O Anel Mágico do Senhor dos Anéis e até mesmo a capa de invisibilidade do Harry Potter. Mas na vida real, você já viu algum fenômeno desse? Você já viu alguém se tornando Ah, invisível? Seria um caba. experimento que teria conseguido teletransportar ou até mesmo deixado um navio invisível. Que história é essa? Vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, Bora, desce a tela um rapaziada. pouquinho e clica nesse botãozinho vermelho. E como de costume, deixa logo o seu Joinha. Deixa Aqui o eu joinha aí logo no gostei, início. pai. Isso aqui E já é vamos mais pro vídeo. ânimo. Puxa a vinheta. Tô menos mortos. Né? É de quando esse vídeo aqui? 2020. Mas é de janeiro ou é de... Fala galera, beleza? Entendi. Bom, eu sou o Lucas. Sou o Lucas Fantasma Marques. Opa, olha esse Daniel Filadélfia Molo. E estudos como da Filadélfia. invisibilidade ou também do teletransporte já vêm sendo realizados há anos. E acredite ou não, mas em teoria é possível ficar invisível, ou até mesmo teletransportar algum objeto. Isso porque o que nos torna visíveis é a luz. Então, com a ajuda de metamateriais, que para quem não sabe é um objeto em que a luz não consegue tocar, Porque esses materiais repelem toda a matéria e luz. nessa forma então, se a gente quisesse deixar algum objeto invisível, é só revestir ele com um metamaterial. Assim a luz ficará rodando em volta disso Tá, porra. e não conseguirá penetrar Vamos nesse pesquisar meio, sobre tornando isso. o que está lá invisível. E assim como a invisibilidade, o teletransporte também não fica para trás, pois em teoria é super possível realizá-lo. E isso seria por causa de dobras ou fendas espaciais, lugares que Mas tem juntam como dois comprar um pontos metamaterial? específicos no universo. Ou seja, galera, vocês viram aí que na teoria a invisibilidade Não. e o teletransporte são possíveis. Mas o que tudo isso tem a ver com o título do vídeo, o Experimento Filadélfia? Bom, vocês vão descobrir agora. O que é o Experimento Filadélfia? Vamos agora para 1943, no meio da Segunda Grande Guerra, quando um porra. navio da Marinha Americana, chamado USS Eldridge, teria ficado invisível. Segundo a história, durante alguns segundos, o navio inteiro se tornou invisível aos olhos humanos e também aos outros radares. Ou seja, do nada, aquele navio simplesmente sumiu ali no meio da água. E além de ter ficado invisível, ele ainda teria aparecido em um outro lugar, sendo assim teletransportado da Filadélfia, onde estava, para a base naval de Norfolk, na Virgínia. O navio reapareceu em um outro lugar do nada. Tô tendo a muitas quase ideias de 500 vídeo enquanto assisto quilômetros de esses vídeos. distância. Mas o navio ficou lá na Virgínia por alguns minutos apenas. Ele teria surgido de uma nuvem verde e depois retornou para a Filadélfia. Tudo isso que acabamos de contar, galera, teria sido um experimento que rolou lá em 1943. Um navio sumiu e reapareceu em um outro lugar. O problema mesmo é que o navio não estava vazio, e algumas testemunhas afirmaram que os corpos acabaram ficando embutidos na estrutura. O que significa isso? Por causa do teletransporte, Grudaram na... quando voltou, Tava... o cara tava atravessado no ferro, entendeu? Entendi. Ou seja, galera, os membros Está atravessado no ferro. e tripulantes que estavam no navio, durante esse experimento, acabaram tendo efeitos colaterais físicos e mentais. Porque na hora de teletransportar o navio, junto com as pessoas, o corpo do pessoal teria ficado preso na embarcação. Como se tivesse bugado na hora de teletransportar, deixando o corpo deles preso dentro dos metais. Que história maluca, né, pessoal? Mas como tudo isso começou? Vamos então agora ver o começo de todo. Essas histórias me lembram até um negócio que eu vou escrever, porque vocês sabem que eu saio escrevendo, eu saio dando spoiler. A Jormungandr. A Jormungandr, não é? Que é aquela cobra gigantesca que roda o mundo. Deixa eu ver. Jormungandr. Jormungandr. Essa daqui, ó. Eu devia fazer um vídeo só sobre mitologia nórdica, né? Uma hora. Seria da hora também. O começo do experimento Filadélfia. Lá em 1936, muito antes de começar o segundo grande conflito, já existia muita especulação da imprensa sobre tornar objetos invisíveis. A nossa equipe estava Eu trabalhando. odeio anúncio, de verdade. Odeio anúncio. É um negócio paia pra caramba. Anúncio é super paia. Super nada a ver.
queria provar se aquilo era possível ou não. Então o inventor Nikola Tesla e o físico Albert Einstein se envolveram num estudo a respeito da invisibilidade. No começo dos experimentos, o projeto não era secreto. Até que em 1940, depois de conseguir fazer um pequeno navio da marinha sem tripulantes ficar invisível, o projeto teria se tornado secreto. A partir daí, Mas isso é uma então, teoria, depois dessas né? descobertas, Total. eles acharam melhor manter tudo aquilo em segredo. E a partir de então, o projeto ficou conhecido como Project Rainbow, ou Projeto Arco-Íris. E no dia 12 de agosto de 1943, depois de vários anos estudando e testando esse projeto, um experimento fatal teria acontecido. O experimento foi o seguinte, galera. Um navio simplesmente desapareceu, gerando uma névoa verde, surgindo na Virgínia e depois reaparecendo na Filadélfia, que foi o lugar onde ele estava. Caraca, os caras teletransportaram um navio. Então, aparentemente, o projeto tinha dado certo. Mas não, galera, o experimento teria dado muito errado. Isso porque, galera, algumas pessoas que estavam no navio no momento em que ele se teletransportou... Mas é muita brisa, simplesmente né, desse povo. desapareceram O povo do cria navio. muita E algumas história. outras, galera, acabaram Eu acho se- que eu sou muito ateuzinho cético pra acreditar nessas coisas. Mas Atlantis eu acho da hora, o Kraken eu acho da hora. Quero ver o do Leviatã, mas eu acho que nesse vídeo não vai dar pra ver o do Leviatã, senão o vídeo vai ficar com 1 hora, tá ligado? fundindo com a estrutura do navio. E aquelas Porque pessoas que o não vídeo do ficaram Leviatã presas à tem estrutura 30 do minutos, navio filho. estavam atordoadas, não conseguiam levantar. Muito menos entender o que tinha acontecido. E aí, galera, que dentro de toda essa introdução, surge a história de um homem chamado Alfred Bielek. Um homem que diz ter feito parte da tripulação durante esse experimento maluco. A história do tripulante Alfred. Alfred Bielek estava a bordo do USS Eldridge, acompanhado do seu irmão. Para quem esqueceu, não se lembra, esse USS Eldridge é o nome do navio que foi utilizado durante o experimento. Alfred então contou que a tripulação era toda voluntária e também todos que estavam ali já sabiam o que ia acontecer, que eles estavam ali para fazer parte de um navio que iria se teletransportar ou ficar invisível. Porém, o que eles não sabiam é que o experimento não era seguro e que algo poderia dar errado. O líder desse experimento era um cara chamado Von Neumann, e para esse experimento então ele colocou muitos geradores eletromagnéticos. Eram tantos geradores que estavam criando um campo magnético com uma força tão forte nunca vista antes. Então, ao saber disso e ao perceber aquele campo eletromagnético muito forte no navio, Alfred e seu irmão olharam um pro outro e falou: vixe, vai acontecer alguma coisa de ruim aqui. E junto então os dois Esses vídeos aí, da onde será que eles tiram? Será que tem um filme sobre pularam isso? para fora do navio. O problema, galera, é que ao É, se os caras jogar do pulando muito navio, engraçadinho. algo estranho aconteceu. Eles teriam viajado através de algumas nuvens estranhas e depois desmaiaram. Ao acordar, eles perceberam que estavam em um hospital militar, se recuperando de algumas queimaduras e machucados que teriam acontecido depois do pulo. O problema mesmo é que eles não estavam mais em 1943. Ao pular do barco, durante aquele processo, daquele experimento, eles teriam viajado para o futuro. Segundo a história, o ano que ele estava é o ano de 2137. E nesse período, ele e seu irmão Mas ficaram conta presos história, durante hein? 6 semanas. Só que do nada ele teria viajado no tempo, dessa vez sozinho, para o ano 2749. Onde dessa Ah, sim, sinceramente não vou perder tempo não. Você já entendeu o que é a porra do experimento Filadélfia. Eu não vou ficar projeto aqui. Montauk. E na verdade, pra esse ficar vendo. projeto nada mais era do que uma continuação do experimento Filadélfia. E se você chegou até aqui e acha que está um pouco confusa essa história, Era nada ter objetos e esporte, viagens no tempo e em outras dimensões. como se fosse a personagem Eleven de Stranger Things. Ah, é conversa. Eu vou analisando e eu vou tirando os que eu acho que é conversa, aí os que não é conversa eu deixo. Enfim. Acho que vou terminar o vídeo por aqui, já tá com 36 minutos, já reagimos aqui a 3 teorias da conspiração: o Kraken, Atlantis e o experimento Filadélfia. No próximo vídeo eu tô escrevendo bastante coisa e no próximo vídeo aí a gente reage, a gente assiste sobre essas lendas aí que eu já acho que posso tanto continuar Lendas do Mar, que vai ser o título desse vídeo, tanto eu posso explorar algumas outras lendas que a gente conseguiu tirar desse vídeo aqui. Enfim, grato for you watching and goodbye.